Oi, galerinha, tudo bem? Tô eu aqui de novo. E assim, eu agora vim falar com vocês um pouquinho sobre a nossa matéria de geografia, que tá falando sobre as três raças. Tem uma música super bonita que chama O Canto das Três Raças, né, que é da Clara Nunes. Vou botar um link da música para vocês ouvirem, conhecerem, quem ainda não conhece. E eu queria falar aqui com vocês, deixar uma perguntinha. Três raças. Quais são essas raças? Pensa aí um pouquinho. E aí, pensou? Achou a resposta? Pois é, essas três raças dizem respeito ao indígena, que era o povo que está no Brasil desde sempre, desde o início, né? A primeira raça, a raça dos indígenas. A segunda raça, a raça do branco, que veio da Europa, né? O português, o espanhol. Então, o indígena, o branco europeu e a terceira raça, a terceira etnia, são os negros africanos, que infelizmente vieram para o nosso país da pior forma. Vieram como escravos. E aqui fala um pouquinho dessa herança que os africanos deixaram para gente, sobretudo nos instrumentos musicais. E o principal que eu queria falar com vocês, que fala um pouquinho sobre quilombos. Sabe? Vocês sabem o que são quilombos? Quilombos eram locais no meio da mata, super escondidos, onde os negros que fugiam dos seus donos, já que eles eram escravos, né? Considerado coisas, né? Eles não eram considerados nem humanos, eles eram como se fossem objetos do branco europeu. Eles fugiam e iam pro meio da mata no local totalmente assim, escondido, ruim de chegar, sabe, de serem localizados. E lá eles fundavam como se fosse uma mini cidade. Eles se organizavam para poder plantar, para cultivar, para caçar. E lá eles também se organizavam para depois irem lutar pela liberdade deles. Então eles recebiam sempre os negros que fugiam dos seus cativeiros, né? Dos senhores, né? Donos deles. E iam para esses lugares super fechados, tá? No meio da mata. O quilombo mais famoso que tem é o Quilombo de Palmares, que nós até herdamos um feriado, dia 20 de novembro, o feriado da consciência negra, por conta de Zumbi, que foi o líder desse movimento do quilombo, desse Quilombo dos Palmares. Mas o Quilombo dos Palmares não é o único. Aqui no Rio a gente também tinha, ainda tem quilombo, eles ainda existem, sabe? E assim, tem na Pedra do Sal, que é super conhecida, tem o Quilombo do Sacopã. Aí depois vocês podem pesquisar um pouquinho para saber um pouco mais sobre esses quilombos, tá? E eles ficavam lutando pela liberdade. Eles foram alforriados, os negros africanos escravos, em 1888, com a Lei Áurea, dia 13 de maio de 1888. Tem pouco tempo isso, mas essa humilhação deles, esse sofrimento, a gente ainda vive hoje em dia, infelizmente, por conta do racismo, sabe? Tem pessoas que ainda julgam o outro, a outra, pela cor da pele. E, poxa, isso não tem nada a ver. A gente está até vendo na televisão o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Daquele negro americano que foi morto por um policial branco, né? E que não deu a ele a oportunidade de se defender daquilo que ele era acusado. Ele cerceou a vida, coisa que não deve ser feita. Aqui no Rio tem vários casos também, aqui no Brasil. Então eu só queria falar um pouquinho com vocês sobre isso e para dizer que o que os nossos antepassados africanos sofreram não tem que ser em vão. A gente tem que ainda lutar, porque o preconceito racial existe e não precisa ser negro para poder lutar. Todos nós, independentemente da cor, temos que lutar para consertar o que está errado. E esse tipo de julgar o outro pela cor da pele não tem nada a ver, né?
Então, façam as atividades de geografia, tá? A gente vai se falando aqui e eu tô morrendo de saudade. Quero muito que as nossas aulas presenciais voltem, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.